contigo, nossa eterna gratidão. Para juntos recebermos as dádivas do céu, que confiamos e sabemos, temos a certeza absoluta de que Deus está ao nosso lado, que Jesus nos ama e nos ampara, não é? Então vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre Maior, que enviou seus anjos nesse momento, nesta manhã, para nos abraçar, para nos abençoar, que possamos receber aquilo que temos direito, ou muito ou pouco, é o que merecemos, mas estamos aqui por isto. Então quem busca acha, quem bate abre. Então todos confiantes, todos de cabeça erguida, porque enfermidade não quer dizer que eu não esteja apto, que eu não esteja ainda digno de caminhar, que a doença vai e eu fique. Então esse é o nosso propósito, buscar através da nossa fé, do nosso amor, agradecer a esse Mestre amado por tudo que temos recebido, porque na verdade não existe doença, existe doentes. Então nós precisamos disso, purificar nossa alma, cada vez mais lavando-a, deixando-a pura e alva, para termos direito a participar do grande banquete. E assim sendo, Mestre, só temos a agradecer por tudo que recebemos. São lições que precisamos aprender, muito embora de forma mais dura, mas nada que não possamos suportar, porque Deus não nos daria um fardo que não pudéssemos conduzir. E assim, Senhor, só temos a te agradecer, a esses anjos que aqui comparecem, a esses amigos espirituais, para que juntos, em honra e glória do teu nome, saiamos daqui vitoriosos, porque essa é a tua vontade e esse é o nosso desejo. Fica conosco, Mestre amado, nos fortalece, nos ampara todos os dias da nossa existência. Que assim seja. Valeu. Bom, gente, eu gostaria muito que vocês prestassem bem atenção na leitura dessa reflexão de hoje, que ela está bem no nosso cotidiano. É o capítulo 100 do livro Fonte Viva, como título Ausentes, João 20 e 24. Ora, Tomé, um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. Comentário de Emmanuel. Tomé, descontente, reclamava provas por não haver testemunhado a primeira visita de Jesus, depois da morte. Criou um símbolo para todos os aprendizes despreocupados de suas obrigações. Ocorreu ao discípulo ausente o que acontece a qualquer trabalhador distante do dever que lhe cabe. A edificação espiritual, com as suas bênçãos de luz, é igualmente um curso educativo. O aluno matriculado na escola, sem assiduidade das lições, apenas abusa do estabelecimento de ensino que o acolheu, porquanto a simples ficha de entrada não soluciona o problema do aproveitamento. Sem o domínio do alfabeto, não alcançará a silabação. Sem a posse das palavras, jamais chegará à ciência da frase. Prevalece idêntico processo no aprimoramento espiritual. Longe dos pequeninos deveres para com os irmãos mais próximos, como habilitar-se o homem para a recepção da graça divina? Se evita o contato com as obrigações humildes de cada dia, como dilatar os sentimentos para ajustar-se às glórias eternas? Tomé não estava com os amigos quando o Mestre veio. Em seguida, formulou reclamações, criando o tipo do aprendiz suspeitoso e exigente. Nos trabalhos espirituais de aperfeiçoamento, a questão é análoga. Matricula-se o companheiro na escola da vida superior, entretanto, ao invés de consagrar-se aos serviços das lições de cada dia, revela-se apenas mero candidato a vantagens imediatas. Em geral, nunca se encontra ao lado dos demais servidores quando Jesus vem. Logo após, reclama e desespera. A lógica, no entanto, jamais abandona o caminho reto. Quem desejar a bênção divina, trabalhe pela merecer. O aprendiz ausente da aula não pode reclamar benefícios decorrentes da lição.
Então, como ele mesmo diz, né? Sem mais delongas, Marcelo Meira, que é um dos trabalhadores do Centro Espírita Irmã Catarina. Obrigado, Matusalém. Obrigado, pessoal. Bom dia. Eita, já foi bem mais forte agora, viu? Que a paz de Deus esteja nessa casa, esteja com todos nós. Hoje nós vamos abordar o capítulo 100 desse livro Fonte Viva, a psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, que é o guia de Chico, era o guia de Chico. Fico muito feliz de estar de novo aqui nessa casa, agradeço a direção por me convidar e mesmo o Espiritismo não acreditando na força dos números, né? É uma das coisas que Kardec fala sempre, mas eu acho muito interessante o fato de ser a 100ª palestra, como cada reunião é um capítulo, então significa que hoje é a 100ª reunião que se faz nessa casa. Se nós considerarmos que o ano tem 51 a 52 semanas, então nós estamos indo para completar 2 anos desse trabalho maravilhoso aqui, né? E eu estou muito feliz de participar dele. E mais feliz ainda por poder abordar o tema que Emmanuel tratou com tanta maestria. Emmanuel pegou um trecho do Evangelho de Mateus, onde fala que o Tomé estava ausente no momento da lição. Então, com isso, ele não pôde aproveitar os ensinamentos, não pôde aproveitar a experiência, ele não pôde aproveitar a presença de Jesus e, com isso, não acreditou. Que é exatamente o que acontece quando nós não aprendemos a lição, quando nós não participamos ativamente de qualquer trabalho educativo, de qualquer ensinamento. Nós não participamos, nós não aprendemos e, com isso, nós desmerecemos. Nós achamos que não foi passada aquela lição, mas os outros estudantes, os nossos companheiros, aprenderam. Então, o problema foi a nossa ausência. E o Emmanuel diz com muita propriedade. Logo no início do texto, ele fala: a edificação espiritual, com suas bênçãos de luz, é igualmente um curso educativo. Isso é o que diz o Espiritismo. Para o Espiritismo, o objetivo de nossa vida na Terra é a edificação espiritual, é o progresso, é a evolução espiritual. Então, nós devemos estar sempre procurando esse progresso, nós devemos estar sempre procurando essa evolução. E isso acontece com as provas do dia a dia. Isso acontece com as lições do dia a dia. O nosso dia a dia é uma verdadeira sala de aula. E para isso, aproveitando o mote de Emmanuel, nós devemos estar presentes nessas lições. Aí vem a pergunta: bom, se a lição acontece no dia a dia, se a lição acontece com as nossas provas e expiações, então nós estaremos presentes. Mas não é a verdade. Não é a verdade. Porque nós, para estarmos presentes, é preciso que introspectemos aquelas provas. É preciso que nós as consideremos como provas. É preciso que nós as consideremos como ensinamentos. A mesma coisa acontece na sala de aula. Já que nós estamos fazendo o paralelo entre a sala de aula e nosso aprendizado espiritual, nós sabemos muito bem que não basta participar, não basta estar presente na sala da aula. É preciso mais alguma coisa para que haja o aprendizado. O aluno na sala da aula, ele só vai aprender alguma coisa, primeiramente, se ele quiser. Depois, se ele prestar atenção no que está sendo dado. Se ele chegar na sala de aula, qualquer aula que você possa imaginar, e ele não quiser aprender, ele não aprende. Entra uma coisa pelo ouvido e sai pela outra.
O professor está ali falando de graça, ou ele está escutando de forma bastante sem atenção ao professor e fazendo outra coisa, e brincando, e fazendo palavras cruzadas, e lendo outra coisa. É assim que acontece no nosso dia a dia, quando nós não nos damos conta de que tudo o que acontece faz parte do nosso trabalho educacional para a evolução espiritual. Tudo. Para a gente ter uma ideia, para a gente acreditar nisso que eu estou falando, basta exercitar a fé, exercitar o que o Espiritismo nos ensina, que nada acontece sem que seja pela vontade de Deus, nada. Então, se é da vontade de Deus o que nós estamos passando, o que nós estamos vivenciando, então faz parte da nossa prova, do nosso ensinamento. É uma situação que só vai fazer com que nós saiamos melhores, fazer com que nós possamos evoluir, progredir espiritualmente. Mas, então, o que é necessário para que nós possamos nos fazer presentes nas lições do dia a dia? Porque agora a gente acabou de dizer que é possível passar a vida sem estar presente nas lições espirituais. Então, alguma coisa deve ser feita, alguma coisa precisa ser feita para que nós realmente nos façamos presentes nas ações espirituais. Então, a primeira coisa é prestarmos atenção. Prestarmos atenção nos sinais, prestarmos atenção nas provas, prestarmos atenção no que Deus quer passar para a gente. Outra coisa muito importante é que nós precisamos nos resignar. Nós precisamos trabalhar de forma ligadas ao Mestre Jesus, ligadas ao Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que é infinitamente justo e bondoso, que nada faz que não seja para o nosso bem, nada. Aquele sofrimento que nós hoje imaginamos como sofrimento, na verdade, é um burilamento para o nosso aperfeiçoamento espiritual. E nós precisamos passar por essas provas de forma resignada. Se nós agirmos como filho rebelde, a prova perde o valor. Quem nos ensina isso são os espíritos superiores que codificaram a doutrina espírita, que codificaram o livro dos espíritos. Se vocês tiverem alguma dúvida, basta ler a questão 924 do livro dos espíritos. Nela está dito o seguinte: o Kardec pergunta: há males que independem da maneira de agir e que atingem o homem mais justo. Haverá algum meio de se preservar deles? Então, Kardec aqui já está colocando que o homem justo está sofrendo aquele mal. De alguma forma, Kardec já está até colocando como se fosse uma injustiça, mas não é, né? Mas é a maneira de fazer a pergunta. Vejam o que é que os espíritos respondem. Eles respondem: se quer progredir, o homem deve resignar-se, sofrê-los sem murmurar. Entretanto, sempre encontra consolação na própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, desde que faça o que é preciso para obtê-lo. Então, os espíritos são bastante claros. Para que nós possamos aproveitar as provas, para que nós possamos agir realmente como verdadeiros cristãos, é preciso nos resignarmos com as nossas provas, com as nossas expiações. Nós estamos falando aqui de sala de aula, nós estamos falando de estarmos presentes na sala de aula, e quando faz essa analogia, é possível que venhamos a imaginar que a sala de aula é a mesma para todo mundo na esfera espiritual. Não é. No caso da vida, cada um de nós tem sua própria sala de aula.
Cada um de nós passa por suas provas próprias, suas expiações próprias. Deve atender pessoalmente a cada uma delas. Nesse momento, a gente pode até pedir a ajuda de um familiar, de um amigo no centro espírita, para nos ajudar a passar pela situação difícil, fazer oração conosco, mas a prova é nossa. A expiação é nossa. O trabalho de melhoramento é nosso. Não podemos delegar a ninguém, nem aquela sala de aula, entre aspas, da qual nós estamos participando, é de todos, não é. Nós aqui estamos numa reunião pública, estamos aqui umas 40, 50 pessoas, podemos até imaginar que a sala de aula é essa, a sala de aula à qual nós estamos nos referindo. Não é. Aqui, na verdade, é uma reunião de congraçamento, uma reunião onde a gente passa a palavra de Jesus, passa os ensinamentos espíritas, essa doutrina maravilhosa que veio alargar o nosso olhar para o infinito, explicar a razão da nossa vida, explicar essas provas, essas expiações que nós não tínhamos o entendimento, até a doutrina espírita explicar as injustiças aos nossos olhos, as diferenças entre as várias pessoas, as várias culturas, os vários países, onde nós vemos tantas diferenças, e isso só pode ser explicado por meio das vidas sucessivas, por meio da teoria do Espiritismo. Então, cada um de nós tem suas próprias provas, cada um de nós tem suas próprias expiações, cada um de nós precisa fazer o dever de casa. Então, para que nós possamos sair dessa vida, sair dessa encarnação melhores do que entramos, para que possamos chegar no lado de lá da nossa vida, que é a vida real, que é na espiritualidade, onde nós temos muito mais amigos sinceros do que os que temos aqui na Terra, e possamos chegar com a cabeça erguida e com a sensação do dever cumprido, é preciso que nós estejamos ligados a esses fatos espirituais. É preciso que nós estejamos presentes na escola da vida. Emmanuel, nesse mesmo livro, ele diz o seguinte: matricula-se nesse mesmo capítulo que nós lemos aqui, do qual nós estamos tirando extratos e estamos fazendo as reflexões. Matricula-se o companheiro na escola da vida superior. Entretanto, em vez de consagrar-se ao serviço das lições de cada dia, revela-se apenas mero candidato a vantagens imediatas. Então, o que é que Emmanuel diz com essa frase? É simplesmente o seguinte: quando ele fala que precisa consagrar-se aos serviços das lições de cada dia, significa exatamente os serviços das lições espirituais. Nós devemos abraçar as lições espirituais, devemos procurar em cada momento extrair o que é que Deus espera de nós e agirmos de acordo. Ao invés disso, nós nos detemos nas vantagens imediatas. É um candidato às vantagens imediatas. O que é que são as vantagens imediatas? As vantagens do aspecto material. São aquelas vantagens que nós temos agora, mas que não carregamos para a espiritualidade. São aquelas vantagens que nós pensamos que ser o objetivo da vida, que é ganhar muito dinheiro, trocar de carro de carro novo todo ano, e isso, mais aquilo. E a espiritualidade já mostra que isso não traz a felicidade. Quando nós nos detemos nas coisas materiais, apenas nos valores materiais, que não é nenhum pecado, nós procurarmos melhorar a nossa situação, dar um maior conforto à nossa família, aspirar a comprar um carro novo, não é nenhum problema. O problema, quando Jesus diz, inclusive
naquele trecho muito famoso, não se pode servir a Deus e a Mamon, é exatamente que nós precisamos escolher para que lado nós vamos. Nós vamos valorizar um lado espiritual ou um lado material. Essas vantagens imediatas, que o Emmanuel lembra que é normal que as pessoas procurem apenas as vantagens imediatas, é o lado material. Imediato porque é efêmero. Nós não carregamos para a espiritualidade. O que não é imediato, o que é permanente, são aqueles valores que nós angariamos para a vida eterna. São aqueles valores que ninguém tira da gente. São os valores de prática do amor ao próximo, da prática da caridade, do burilamento das nossas imperfeições que todos nós temos, né? O Espiritismo ainda diz o seguinte: para progredir espiritualmente é preciso 4 coisas, né? 4 condições, além dessas que nós falamos aqui já, do aprendizado, de estar conectado com os ensinamentos de Deus, com as provas do dia a dia. Mas o Espiritismo ele nos diz que para progredir espiritualmente, que é isso que nós estamos falando, né? A progressão espiritual com base na presença na aula diária, nós precisamos nos arrepender de nossas falhas, nós precisamos expiá-las, nós precisamos repará-las e erradicá-las, erradicar as más tendências. Com isso, nós passamos de ano. Só que essa passagem de ano não é aquela passagem que você está, por causa de alguma coisa boa que você fez, você melhorou um pouco nesse aspecto e já passou do primeiro para o segundo ano. Não, são infinitos os pontos que nós precisamos melhorar. São infinitas as gradações espirituais que existem. Nós certamente chegaremos à perfeição relativa que Deus permite, porque a perfeição absoluta só Deus a tem. Mas para chegar a essa perfeição relativa, nós precisamos dar muito duro, trabalhar muito em cada uma dessas imperfeições. Às vezes a gente olha para um lado e olha para outro, a gente se sente bem, se sente na nossa zona de conforto e acha, não, eu acho que eu estou quase um espírito superior. Já estou indo para a reunião espírita toda quarta-feira, me converti ao espiritismo, estou entendendo as palavras de Jesus. Mas não é bem por aí, pessoal. Na verdade, o Espiritismo ensina que tudo depende da ação. Tudo depende de nós fazermos o que Jesus nos ensinou. Fora isso, não há salvação. Fora da caridade, não há salvação, como já diz a máxima do Espiritismo. Jesus, ele esteve aqui, foi o maior filósofo de todos os tempos, o maior professor, ele esteve para nos ensinar, mostrar como é que poderíamos atingir o reino dos céus. Você veja que ele não tinha escritos, ele não tinha a mídia que nós temos hoje para deixar registrado os seus ensinamentos, e mesmo assim, pela força dos seus ensinamentos, nós os temos até hoje, porque eram muito fortes, e ele esteve para nos mostrar. Só que se nós refletirmos um pouco, vamos ver que ainda são poucos os progressos que nós obtivemos no aspecto material desde a chegada de Jesus aqui. Nós ainda somos impacientes, nós ainda praticamos a intolerância, a falta de respeito, a ingratidão para com as pessoas que nos ajudam no dia a dia, a ingratidão para com Deus, né? Para a gente ter uma ideia do que nós podemos nos trabalhar, eu trouxe aqui, vou ler somente alguns tópicos. Isso foi um trabalho que eu fiz em 2006, apresentei em alguns centros, que eu chamei voluômetro, plano de trabalho pessoal voltado para Deus, com a seguinte ideia: hoje a gente tem
tecnologia altamente desenvolvida. Hoje nós temos uma indústria totalmente desenvolvida, um desenvolvimento material absurdo. E, por outro lado, o nosso desenvolvimento espiritual está meio estanque, meio parado. Não se desenvolveu na mesma velocidade do que a parte material. E a minha teoria é que nós deveríamos, se nós desejamos realmente evoluirmos espiritualmente, nós precisamos usar as mesmas técnicas que usamos para gerenciar os projetos materiais. Ou seja, um planejamento, é encarar de frente as nossas imperfeições, os nossos débitos, as pessoas com as quais nós precisamos nos fazer as pazes, né? Então, se nós não encararmos isso de frente, vai demorar muito mais a evolução. A espiritualidade já diz que a evolução, ela acontecerá. Que nós trabalhemos proativamente ou não, mas vamos demorar muito mais. Então, nesse plano de trabalho pessoal, eu sugeria que nós, a cada final de ano, fizéssemos uma avaliação de determinados aspectos e nos planejássemos para melhorar no próximo ano e nos demais. E a cada ano, a cada momento, nós fôssemos acompanhando essa evolução desses aspectos espirituais. Então, um deles, por exemplo, aqui, é a prática da caridade, né? Dentro dessas provas que nós passamos todo dia, dentro do ensinamento que nós devemos estar presentes, podem ter certeza que há muitas provocações da divindade, da natureza, para que nós pratiquemos a caridade. Nós estamos atentos a isso? Nós estamos respondendo adequadamente? Isso é um ponto para reflexão. Dentro desse aspecto aqui, nós podemos, eu vou listar rapidamente, só porque já está chegando a hora, né? Olha, pontos que nós podemos chegar todo dia, fazer uma reflexão, na hora que for dormir, botar a cabeça no travesseiro e pensar, como é que foi o meu comportamento com relação à paciência? A paciência com os meus amigos, a paciência com os meus familiares, a paciência no trânsito, a paciência com os colegas de trabalho, como foi o respeito às diferenças que eu tive com todo esse pessoal, com a sociedade, com os amigos de trabalho também, com todas as pessoas com as quais eu convivo, como que foi a minha gratidão para o que eu tenho de Deus todo dia, como que foi a gratidão que eu tenho das pessoas que me ajudam todo dia, como está o meu arrependimento. Eu fiz coisas erradas, eu sei, não somos perfeitos, estamos aqui para melhorar, mas precisamos nos arrepender, precisamos encarar de frente e nos arrepender. Nesse arrependimento, envolve também o pedido de perdão àquela pessoa a quem nos ofendemos, né? Quando nós estamos conectados, quando nós estamos presentes na sala de aula, nós conseguimos identificar até arrependimentos de falhas de vidas anteriores. Como é que é possível isso? Sim, é possível. Por quê? Se você fizer uma retrospectiva e ver que não passou por nada nessa vida que provoque aquela prova, que provoque você se arrepender, porque aquilo ali que você está passando é uma reação a uma ação que você provocou. Então, isso remete a vidas anteriores, com certeza. E às vezes é comum que você já saiba até a quem você provocou aquela falha, a quem você agrediu para que esteja precisando se arrepender agora. Então, esse é o momento de procurar a pessoa e se aproximar novamente. É o pedido de perdão. Quantos pedidos de perdão nós temos pendentes, né? Quantos perdões nós temos pendentes também para dar? Isso acontece na escola da vida. Estejamos presentes na escola da vida para estarmos atentos a esses sinais da divindade, que a nossa razão de estar aqui na Terra é para passarmos por esse curso. Não é apenas para angariarmos valores financeiros, muito pelo contrário, não é para angariarmos valores financeiros, porque isso fica.
Estamos aqui nesse momento, nesse congraçamento maravilhoso, uma atmosfera maravilhosa, né? Graças a Deus ele nos permitiu estarmos aqui, mas não sabemos o momento seguinte. O momento seguinte só pertence a Deus. É possível que alguns de nós, ou alguns, não consigam chegar ao dia de amanhã. Demos graças a Deus por isso. Ele sabe do momento correto. Então estejamos preparados para retornar à pátria espiritual. Estejamos presentes na aula da vida. E que a paz de Deus esteja com todos nós sempre, hoje e sempre. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.